Todos os olhares estavam lá para Mirassol, no Maião, na partida entre Mirassol e Palmeiras, para saber se o Palmeiras conseguiria a sua classificação na primeira partida, na última partida, melhor dizendo, né? E não dependia só dele, mas o Palmeiras precisava fazer a sua parte. Isso era imprescindível, era fundamental. Mas o Palmeiras também dependia do jogo da Ponte Preta, que fez uma campanha primorosa, muito mais do que a gente imaginava, uma equipe de Série C comandada pelo Alberto Valentim, uma defesa muito boa durante toda a competição, complicando a vida de muita gente, ganhando o derby campineiro, inclusive, né, o jogo contra o Guarani, complicando a vida de muita gente, montando uma equipe meio que às pressas, de última hora, para fazer um Paulistão interessante. Conseguiu, num grupo dificílimo, com o Palmeiras, com o São Bernardo e a Ponte Preta com 22 pontos, a quarta melhor campanha geral, está eliminada. Porque não fez a sua parte. Recebeu o Bragantino que assim começou o campeonato meio, né, perdendo jogos em casa, sabe, não inspirando lá muita confiança, de repente na reta final cresceu e arrancou um 2-0 sobre a Ponte em pleno Moisés Lucarelli. No primeiro minuto, John, base do Palmeiras, vejam só, ajudando o Palmeiras, contando com desvio, faz o 1-0 e aí depois, ainda no primeiro tempo, o Lucas Evangelista de pênalti marca o 2-0, praticamente definindo a vida desse jogo. E aí você vai para Mirassol e Palmeiras. Cara, o Palmeiras, assim, é impressionante, né? Que time cascudo. Eu projetava já uma classificação porque eu imaginei que o Palmeiras não fosse perder a oportunidade de fazer a sua parte. E o que acontecesse no outro jogo, o jogo da Ponte, o Palmeiras não controlava, né? O Abel tem muito esse discurso. A gente pode agir com aquilo que a gente controla. O que a gente não controla não dá. E o Palmeiras se colocou nessa situação. E também é preciso dizer que realmente num grupo difícil, o Palmeiras termina, gente, com todas as dificuldades, com toda a crítica sobre o trabalho do Abel, com o trabalho da Leila, do Anderson Barros, com 23 pontos. 4 pontos atrás do líder geral, que é o Corinthians, e a terceira melhor campanha, atrás do São Bernardo aí no número de vitórias, que também terminou com 23 pontos essa primeira fase. Ou seja, a segunda melhor campanha em pontos, dá para dizer assim, empatado com o São Bernardo, mesmo com todas as dificuldades. E aí nesse último jogo, cara, o Palmeiras assim arrebentado. Sem o Gomes lesionado, sem o Murilo suspenso, a dupla de zaga foi Benedetti e Naves. Ele abriu as laterais sem o Piquerez também, com o Vanderlan e o Marcos Rocha. Aí no meio de campo, ele abriu com o Emiliano Martínez, que virou titular nessa reta final, né? O Aníbal Moreno meio que perdeu espaço, até entrou no decorrer da partida. O Richard Rios, esse sim, titularíssimo, e o Rafael Veiga. E na frente, o Facundo, o Estevão e o Flaco Lopes. Do meio pra frente, até um time até interessante. Um Palmeiras que no primeiro tempo não estava jogando bem. Aliás, o jogo não estava legal. O Mirassol já classificado, né, vai enfrentar o Corinthians, já vou falar sobre isso. E o Mirassol não chegava tanto. Mas aí entrou em cena Alex Muralha. O Alex Muralha é garantia de emoção, né, cara? Impressionante. Ele solta uma bola no pé do Flaco Lopes, que em condição legal faz o primeiro gol ainda no primeiro tempo. Vem a segunda etapa e aí o Mirassol chega ao empate com o Yuri Castilho, acho que o Yuri Castilho. Depois o Veiga, que não estava jogando bem, não estava fazendo um grande paulista, se não me engano foi o primeiro gol dele. Numa rebatida, o Estevão cobra no primeiro escanteio, a bola vai para fora, no segundo ele cobra, dá uma rebatida, ele recebe livre, deixar o Veiga livre para finalizar dentro da área. Caixa, 2-1 Palmeiras. E aí o Mirassol ainda consegue um empate no finalzinho com a entrada do Léo Gamalho, né? Porque aí o Mirassol estava tentando chuveirinho, não tinha um cara de área, entrou o Léo Gamalho, aquele que já jogou por 800 clubes, né? Centroavante, o Ibra brasileiro, foi lá e de cabeça empatava, eliminando o Palmeiras. Mesmo com a derrota da Ponte, estava eliminando o Palmeiras até os 41 minutos do segundo tempo, quando entra o Alan e de cabeça numa jogada pela esquerda também faz o 3-2. Que loucura, gente. Foi com sofrimento, foi com emoção, foi 41 minutos, gente. 41 minutos. E olha que o Mirassol ainda teve bola na trave do Chico Kim, se eu não me engano. Mas percebam que na dificuldade extrema que o Palmeiras está enfrentando de elenco, ele colocou no segundo tempo o Aníbal, que eu citei para vocês aí, o Luigi, o Thales, o Alan e tem mais um. E tem mais um que eu estou esquecendo. E o Mike, numa segunda linha,
no lugar do Estevão, que sai muito cedo no jogo. Não vi se o Abel deu alguma explicação sobre isso, mas chamou atenção. Porque o Estevão é o cara desequilibrante, né? O cara que resolve, o cara que resolveu o jogo contra o Botafogo, por exemplo. E de repente ele tira o Estevão muito cedo no jogo, quando tava 2-1, inclusive. Aí ele toma um empate. Meu Deus do céu. Ia sobrar pro Abel, né? Só que aí ele bota o Alan e a base do Palmeiras acaba resolvendo mais uma vez. Eu bato nessa tecla desde o ano passado. De novo, o Palmeiras depende ou da capacidade técnica do Abel, que consegue realmente se reinventar muitas vezes, ou dos talentos da base. Só que o Endrick e o Estevão, eles resolveram a vida do Palmeiras durante muito tempo. Só que o Estevão vai embora. Depois do Paulista, o Paulista é a última chance do Estevão ser campeão com a camisa do Palmeiras. E tem chance? Claro que tem. Palmeiras agora ressurge, gente. Como eu falei aí, terceira melhor campanha. Ou seja, não sendo o Corinthians, ele vai pegar o São Bernardo. Então, ele passando, não sendo o Corinthians, ele vai decidir em casa. A tendência, né? Porque os pontos seguem contando. Então, o Palmeiras agora vai pegar o São Bernardo em São Bernardo, um São Bernardo que, já classificado, é verdade, perdeu para o São Paulo em casa nessa última rodada. E, claro, vai recuperar alguns jogadores aí e, cara, vira outra competição no aspecto mental. O Palmeiras busca o tetracampeonato, sim, que seria algo histórico e vai incomodar a vida de muita gente, eu não tenho dúvida.